Olá pessoal, bem-vindo ao canal. A aula de hoje é a respeito de John Locke. John Locke e a teoria liberal de governo. A teoria liberal de governo de John Locke vai ocorrer ali em meados do século XVI, meados do século XVII. John Locke, um filósofo inglês, que se preocupava com as questões políticas e principalmente de um governo mais justo e mais distribuído dentro da sociedade. Na época em que as monarquias absolutistas estavam em queda e as pessoas comuns dos burgos também estavam querendo o seu lugar no governo, o seu lugar no poder. Então, John Locke vem propondo, a partir do que a gente chama de contratualismo, a sua teoria onde o Estado deverá intervir menos dentro da sociedade. John Locke vai entender que o Estado, ele deve ser mínimo. É aí que a gente chama de início de teoria liberal de governo. Por que o Estado deve ser mínimo? O Estado deve ser mínimo porque as pessoas devem manter as suas liberdades. Ou seja, as pessoas dentro de um governo devem manter a sua liberdade. Sua liberdade de expressão, sua liberdade civil, sua liberdade de religiosidade, e principalmente na sua liberdade de participar da vida política. Embora John Locke vai entender que a pessoa, para participar da vida política, da mesma forma que Aristóteles entendia lá na Grécia Antiga, século IV a.C., John Locke também vai entender que é necessário o ócio. Por que é necessário o ócio? O ócio é necessário porque a pessoa tem que ter tempo para as práticas da administração do governo. Então, a pessoa não pode ser aquela pessoa atarefada, que tem que levantar cedinho e dormir tarde para ganhar o sustento da sua família. A pessoa deve possuir certos bens, porque possuindo certos bens, ela tem capacidade e tempo para se dedicar à vida pública, ok? Então, a vida pública deve contar tanto dos nobres como das pessoas comuns, desde que essas pessoas comuns também tenham esse ócio, esse tempo vago. O Estado, como eu falei agorinha, não deve interferir em assuntos de religião, ou seja, você deve ter a sua liberdade religiosa. Vamos supor, você é espírita, você é evangélico, você é católico ou de qualquer uma outra religião, budista, você deve ter o direito de exercer o seu culto, de fazer as suas práticas religiosas sem a intervenção do Estado. Então, o Estado tem que intervir menos. Você tem que ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de comunicação. O Estado não pode interferir nessas práticas. O Estado tem que interferir o mínimo possível naquilo que for necessário. Exemplo, o Estado deve interferir quando é para se julgar uma causa. Porque o John Locke entendia que o homem não pode ser juiz em causa própria. Então, deve existir os poderes adequados para que cada causa seja julgada, desde que essa causa não seja julgada em causa própria. Como às vezes a gente vê hoje, né? Que alguns órgãos do governo acabam julgando coisas ou se interferindo em coisas onde eles mesmos estão envolvidos, tanto quanto o réu quanto o juiz. Então, o juiz, ele tem que estar isento daquilo que ele está julgando, daquilo que ele está decidindo. Ele vai decidir sobre a vida de outras pessoas, então ele tem que ter isenção total. Pessoal, o que seria então, dentro do governo aí proposto por John Locke no livro O Segundo Tratado sobre o Governo, o que seria o contratualismo que a gente fala, que eu já falei lá no vídeo do Thomas Hobbes. Vou falar mais um pouquinho depois nas comparações entre Hobbes e Locke. O que seria o contratualismo em John Locke? O contratualismo, gente, a gente tem que entender assim. As teorias contratualistas, elas vão entender que existem duas partes. Então, o contratualismo vem da palavra contrato. É onde você vai firmar um contrato entre povo e aqueles que estão pleiteando o poder. Dentro desse contrato, ou desse acordo, como alguns livros colocam, acordo ou pacto social, é onde você vai decidir as normas, as regras do governo. E é a partir daí, segundo John Locke, que se cria a sociedade. Mas o John Locke, ele também entendia
que existe, né, antes dessa criação da sociedade, por meio do pacto social ou do contrato social, que existia também o estado de natureza. O que seria esse estado de natureza? É a gente imaginar, hipoteticamente, as pessoas, os povos, antes da criação do Estado, antes da criação dos governos, como seria antes de tudo isso. Então, isso é chamado de estado de natureza. É um estado pré-social ou pré-sociedade, antes da existência do Estado, como a gente entende hoje o Estado. Então, o Locke ia entender que as pessoas, dentro do estado de natureza, eles eram bons. Eles viviam até significativamente bem. Só que era necessário criar o Estado. Um dos motivos de se criar o Estado, por exemplo, é não ser juiz em causa própria. Vamos supor, se você tem qualquer tipo de conflito que pode acontecer, não tão forte como o Thomas Hobbes dizia lá que o homem vivia no estado de guerra, mas quando você tem um conflito, o próprio homem não pode julgar a sua causa. Então ninguém pode ser juiz em causa própria. O Estado ele ajudaria nessa parte, além de manter a vida, que segundo John Locke é um bem natural, e também manter a paz do Estado, manter a vida e evitar de que as pessoas sejam juízes em causa própria, principalmente. Então, o Estado, né, formado, ele garantiria mais direitos, mais liberdade para as pessoas. Aí a gente volta aí para o que ele entendia como teoria liberal. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Beijos!